Boa tarde, Eu me chamo Frei Eduardo. Atualmente estou estudando licenciatura em Filosofia na Faculdade Católica do Maranhão. Vem um resumo sobre a ideia de Deus em Baruch de Spinoza. Mas quem foi este grande filósofo? Baruch nasceu em 24 de novembro de 1632 na Holanda e morreu dia 21 de fevereiro de 1677, com 44 anos, nos Países Baixos. Ele, além de ser filósofo, era artesão, filho de uma família judaica. Por isso que quando ele publicou este pensamento de Deus, ele foi excomungado ou considerado anátema pela própria comunidade judaica e revolucionou o pensamento filosófico e teológico. Sua obra-prima, Ética, apresenta uma visão única de Deus que desafia as tradições religiosas. Spinoza propôs um conceito inovador: Deus como a única substância existente, manifestada em toda a natureza. Obras fundamentais. Primeiro, como eu já falei, Ética. Sua obra-prima mais famosa, onde ele fala sobre Deus e a natureza como sendo uma só coisa. Spinoza usa a lógica matemática para explicar como devemos viver bem e entender as emoções. Tratado teológico-político defende a liberdade de pensamento e diz que a religião não deve controlar o governo. Ele sugere que a Bíblia não precisa ser interpretada literalmente e que o Estado deve respeitar a razão e a liberdade. Tratado da Reforma do Entendimento. Um livro muito curto onde Spinoza explica como melhorar o modo de pensar para chegar à verdade. Ele propõe um método de conhecimento para entender melhor a realidade. Tratado Político, obra inacabada onde Spinoza fala sobre o governo e os direitos dos cidadãos. Ele defende que a democracia é o melhor sistema para garantir a liberdade e segurança para todos. Essas obras formam o pensamento de Spinoza sobre liberdade, razão e política, sendo fundamentais na filosofia ocidental. Agora eu trago um pouco a ideia, o conceito de Deus para as religiões abraônicas. Quem não sabe, as religiões abraônicas são aquelas que vêm de Abraão, patriarca do Antigo Testamento, que são os judeus, o judaísmo, os cristãos, o cristianismo, entre eles católicos, romanos e protestantes, e também o islamismo. Para estas religiões, Deus é o centro de tudo e é visto como o único e supremo ser divino, com alguma diferença entre cada tradições. Primeiro, o judaísmo. O judaísmo, Deus é o único, invisível e não pode ser representado. Fez um pacto com o povo de Israel e é considerado justo e misericordioso. Segundo, o cristianismo. Deus é o único, mas se manifesta como Pai, Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a Trindade. Jesus é o centro, pois, segundo o cristianismo, ele vem para salvar a humanidade. E o terceiro é o islamismo. Deus, Alá, é rigoroso, único e indivisível. Enviou o profeta Maomé e o Alcorão para guiar a humanidade e
enfatizar a justiça divina. Elementos comuns dessas três religiões. Deus é o único, poderoso e justo. Ele se revela ao mundo e estabelece a moralidade e justiça. Agora vamos mudar, vamos partir das religiões abraâmicas para o pensamento do nosso filósofo. O conceito espinoziano de Deus. Substância única. Deus é a única substância existente. Tudo no universo é uma manifestação dessa substância divina. Panteísmo. O universo inteiro está contido em Deus. Não há distinção entre Criador e criação. Necessidade. Deus existe necessariamente. Sua existência é natureza. São lógicas e inevitáveis. Infinitude. Deus é finito em atributos. Cada atributo expressa a essência eterna e infinita de Deus. Deus sive natura. A ideia entre Deus e a natureza. Deus como natureza. Spinoza propõe que Deus e a natureza são idênticos. Não há distinção entre criação e criatura. As leis naturais são expressões diretas da natureza divina. Imanência divina. Deus é transcendente, mas imanente ao mundo. Está presente em todas as coisas. Não há intervenção divina ou milagres. Tudo segue as leis naturais necessárias. Determinismo. O universo é governado por leis necessárias. Não há livre-arbítrio no sentido tradicional. A liberdade consiste em compreender e aceitar a ordem necessária do universo. Amor ao intelecto. Conhecimento racional. O primeiro passo é buscar entender racionalmente a natureza e suas leis. Compreensão da necessidade. Reconhecer que tudo no universo segue uma ordem necessária e determinada. Aceitação. Aceitar nossa posição no universo como parte de uma ordem natural. Amor ao intelecto. Alcançar o estado de compreensão e aceitação que Spinoza chama de amor ao intelecto. Vemos que esta é uma cadeia, que se começa no conhecimento racional e passa ao amor ao intelecto, que é alcançar um estado de compreensão e aceitação, onde nós nos colocamos no nosso lugar no universo. Vemos que muitos extremistas religiosos acreditam que Deus tudo é milagre, tudo é como se tivesse feito no Papa. Impactos e revelação do pensamento espinoziano. Crítica à religião tradicional. Spinoza desafia dogmas religiosos, promovem uma visão mais racional e naturalista do divino. Fundamentos do iluminismo. Seus ideais influenciaram o movimento iluminista,
promovendo o pensamento racional e crítico. Ética secular. Spinoza propõe uma ética baseada na relação, não em mandamentos divinos externos. Um diálogo contemporâneo. Seu pensamento continua relevante em debates sobre ciência, religião e filosofia da mente. Agradecimento. Agradecemos pela atenção e a participação durante esta aula sobre a ideia de Deus na filosofia de Baruch Spinoza. Vimos os conceitos fundamentais de sua visão, como a ideia entre Deus e a natureza e o amor ao intelecto. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pelas suas atenções. Se possível, deixe o like, compartilhe e qualquer pergunta, coloque nos comentários abaixo, que nós estaremos respondendo na medida do possível.